Meus queridos, continuando o estudo da lição número 5, que tem como título Vinde a mim, nós vamos estudar agora nesse domingo, dia 25 de julho, a lição que fala sobre um descanso que alivia. Hoje, quando todas as pressões que nós sofremos estão nos cansando de forma assim, psicológica, física, emocional e espiritual, nós precisamos de um descanso. A cada dia nós ouvimos a notícia de que um amigo, um parente, alguém próximo faleceu vítima de Covid ou de outra doença qualquer. Isso vai entristecendo a gente, vai nos cansando, a tal ponto que chega um momento que as pessoas desanimam até mesmo de viver e de realizar as suas tarefas, ou mesmo até de sonhar. Alguém comentou que quando leu a expressão de Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, essa pessoa disse, esse convite é um convite para a gente deixar o nosso próprio caminho de cansaço e se entregar nos caminhos de Cristo, que é um caminho de descanso. Nem sempre é fácil, com tudo que nós abraçamos hoje e fazemos, as pessoas muitas vezes não sabem se entregar completamente a Jesus. Seguem a Jesus, mas não se tornam discípulos de Jesus. E o discípulo é aquele que entrega, que rende a sua vontade ao Mestre. Um caçador estava nos planaltos da Escócia, quando ele viu uma águia gigantesca abaixar-se no seu voo rasante e pegar alguma coisa no chão. E ele percebeu que aquela águia levou algo nas suas garras. E com receio de perder a sua presa, aquela águia levantou as suas garras e aproximou o objeto que ela havia pego do peito. De repente a águia começou a perder altura até que houve um poeirão e o caçador correu lá a ponto de ver que a águia tinha pego uma doninha, uma espécie de animal rastejante, e esse animal então, a águia geralmente é o predador desse animal, e esse animalzinho, a doninha, ao estar perto do peito da águia, não perdeu a oportunidade, cravou-lhe os dentes fortemente no peito, onde o sangue jorrou abundante, e a águia então perdeu a altura e morreu. Por isso que quando a gente pensa hoje naquilo que a gente pega nas mãos, naquilo que a gente abraça, a gente ficamos preocupados com que isso tire o nosso descanso e nos faça sangrar. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que abraçamos, porque pode ser fatal para o nosso descanso e a nossa vida espiritual. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 247, ela escreveu o seguinte: a permanente paz, o verdadeiro descanso do espírito, não tem senão uma fonte preciosa que é Jesus Cristo. Esta paz que ele dá não é qualquer coisa que ele dá à parte de si mesmo. Essa paz está em Cristo e só a podemos receber quando recebemos a Cristo. Muito interessante essa expressão de Ellen White. A paz que Deus dá não é uma coisa à parte de Cristo. Jesus Cristo disse, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se atemorize o vosso coração. Olha que interessante. E Ellen White complementa dizendo que essa paz que Jesus dá não é uma coisa à parte. É algo que faz parte de Jesus. Só recebendo Jesus nós obtemos a paz verdadeira. Daí nós entendemos por que as pessoas não têm paz verdadeira. Porque só querem uma paz passageira, só querem aceitar a bênção do Senhor, mas não querem aceitar o Senhor da bênção. Então as pessoas não têm paz. Foi o que Jesus mencionou quando ele fez algumas situações, eu diria, ele fez algumas repreensões contra algumas cidades. E a pergunta número 1, quando Jesus disse para que os cansados devessem ir a ele, em que contexto ele disse essa expressão? Quando ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ele disse isso lá no Mateus 11, 28 e 29, mas nos versos anteriores mostra o contexto, porque Jesus disse essas palavras. Qual foi o contexto? Vamos então ler esse contexto. Mateus 11, verso 20 diz assim, então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde ele operou a maior parte dos seus prodígios, e as pessoas não se arrependeram. E Jesus disse, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom
houvessem feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que essas cidades se teriam arrependido. Verso 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que eram cidades impiedosas. No dia do juízo haverá menos rigor para essas cidades, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que ergues até os céus, orgulhosa, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que dentro de ti se operaram, eles estariam permanecido até hoje. Eu vos digo que haverá menos rigor no dia do juízo para os habitantes de Sodoma do que para ti, Cafarnaum. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí vem o verso assim, tão mencionado, verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a pergunta é, em que contexto Jesus disse essas palavras? O contexto Jesus disse que daria descanso aos cansados e oprimidos, porque ele estava censurando as cidades onde ele pregou o evangelho, operou milagres, e essas cidades não se arrependeram. Jesus condenou a frieza dessa cidade, de tal forma que comparou as pessoas que viviam oprimidas pelo sistema religioso dessa cidade a pessoas cansadas que precisavam de alívio. Então Jesus Cristo condenou as cidades impiedosas que não aceitaram o evangelho e disse no final: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus foi um mestre por excelência, e ele sempre falava as coisas dentro de um contexto, para que ninguém te fizesse mau juízo dele. Jesus Cristo era alguém que ele era amoroso, mas ele colocava o dedo na ferida. Ele dizia às pessoas o que as pessoas deveriam ouvir com amor, com assim, mansidão, mas ele sempre colocava o dedo na ferida para que as pessoas pudessem assim, se alertar ou despertar. Por isso, o objetivo de suas palavras era sempre ajudar as pessoas a encontrar descanso para a alma. As pessoas do tempo de Jesus eram pessoas que eram oprimidas por uma religião massacrante. Os escribas, os fariseus, eles estavam sempre atentos a qualquer deslize do povo e prontos a condená-los por qualquer coisa. E Jesus então ofereceu descanso para essas pessoas oprimidas por uma religião sem sentido, vazia, cheia de regras, onde Deus estava ausente dessas regras. Por isso, nós temos que aprender aqui que o convite de Jesus, vinde a mim, é um convite que ele faz para todo aquele hoje também, que precisa do descanso da alma. Em Hancock, na China, um homem, um chinês já idoso, ele procurava alguém. Hudson Taylor foi o grande missionário da China. E ele chegou um dia na cidade de Hancock, com um saco de livros nas costas, começou a pregar o evangelho e ele distribuía os livros para as pessoas. Até que, feito o seu trabalho, naquele dia, já cansado, ele resolveu voltar para o local onde ele estava hospedado. Ele então foi até o rio para pegar o barco para atravessar o rio. Como o barco não havia chegado ainda, demoraria ainda pelo menos uma hora, Hudson Taylor viu ali uma casa de chá, se assentou ali na varanda, pediu uma xícara de chá, colocou os livros sobre a mesa, o saco de livros sobre a mesa, e percebeu que tinha um chinês já idoso olhando para ele. Já eram as 5 horas da tarde. E ele pensou assim, esse chinês deve estar procurando alguém. Porque o jeito que ele olhava era o jeito aquele homem estava procurando alguém. E subitamente o chinês idoso se levantou, foi até Hudson Taylor e perguntou: o senhor é inglês? O senhor é estrangeiro? Ele disse: sou inglês. O senhor é missionário? Ele disse: sim, sou missionário. Da religião de Jesus? Hudson Taylor disse: sim, da religião de Jesus. O que o senhor tem nesse saco aqui em cima da mesa são livros? Hudson Taylor disse: são, por quê? Ele disse: porque eu estou procurando o descanso para a minha vida espiritual há muitos anos.
E eu ouvi dizer que a religião de Jesus tem um descanso para a alma. E eu estou procurando, mas eu não consigo achar ninguém. Alguns dias atrás, algumas noites atrás, eu tive uma visão onde um homem de branco aparecia para mim e disse, um missionário com um saco, um missionário inglês, com um saco de livro nas costas, vai estar assentado num hotel e você vai encontrar a religião de Cristo. O Senhor pode me ensinar a religião de Jesus? O Hudson Taylor disse, claro que eu posso, assente-se aí. O barco veio, o Hudson Taylor perdeu o barco, mas evangelizou aquele chinês. Ajoelhou-se com ele, orou com ele e ele entregou o coração a Jesus. E o Hudson Taylor disse, eu vou visitar o senhor na semana que vem. Me deu o seu endereço. O homem deu o endereço, o Hudson Taylor foi visitar o chinês. Ficou contente a ver aquele homem na graça do Senhor se regozijando. E tinha no seu quintal todos os seus ídolos pagãos quebrados, amontoados num canto. O Hudson Taylor disse, graças a Deus. Ajoelhou-se outra vez e agradeceu a Deus, porque Deus salva as pessoas e principalmente porque Deus usa meios maravilhosos para conduzir as pessoas à salvação. Ali estava um homem abençoado, convertido e com a alma descansada. Isso é descanso em Cristo. As palavras de Jesus, vinde a mim, não é um convite, é uma ordem. Vinde a mim, é algo imperativo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entendemos isso de maneira plena em nossa vida hoje? Talvez estejamos lutando contra situações da vida, como a águia estava lutando com a doninha. Estamos abraçando coisas que podem nos ferir e podem nos, assim, fazer sofrer na nossa vida pessoal. Precisamos aprender a lição de que Jesus dá o descanso preferido. Havia um homem que ia trabalhar numa cidade, de uma cidade para outra, ele ia por uma estrada e ele via sempre num certo local um bosque maravilhoso e um atalho que dava para entrar no bosque. E ele um dia parou o carro e disse, um dia eu entro nesse bosque, só para descansar um pouquinho a minha vista e descansar aqui o meu estresse. E ele continuava todo dia indo para aquela cidade e voltava à noite. Uma manhã ele estava muito estressado, cheio de problemas, coisas na cabeça, situações sem solução. E ele estava realmente muito nervoso assim, no seu interior. Quando ele passou na frente do bosque, ele disse, sabe uma coisa? Vai ser hoje que eu vou entrar nesse bosque. Pegou o atalho e entrou no bosque, e a beleza do bosque foi impressionante. Já acalmou ele de imediato. Ele assentou-se perto de um lago que havia dentro do bosque, ali sentado na grama, contemplando a água e jogando pequenas pedras na água. Ele pôde sentir o ambiente em volta dele muito lindo e sentiu-se assim revigorado por aquela paisagem. Podemos dizer que na vida nós temos tantas coisas que nos assustam, tantas coisas que nos pressionam, tantas coisas que muitas vezes tiram o nosso sossego, que precisamos de um atalho para que nós possamos descansar a nossa alma. Esse atalho é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, vinde a mim, eu estou aqui, como aquele bosque foi para aquele homem, um repouso. Jesus Cristo é o repouso para a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Ellen White, no livro Ciência do Viver, na página 115, ela escreveu o seguinte, as palavras do nosso Salvador, vinde a mim e eu vos aliviarei, são uma receita para os males físicos, mentais e espirituais. Em Jesus podemos encontrar socorro, grandes coisas fará Ele por aqueles que nele confiam. Eu confio em Jesus, confie também em Jesus. Tenha certeza, as coisas dessa vida não vão tirar o seu sossego. Se tirar, Jesus Cristo vai colocar tudo no lugar. Deus abençoe você e a todos nós no estudo dessa semana. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela mensagem da lição de hoje. O Senhor é o grande alívio para a nossa vida. O Senhor chamou a atenção das cidades que não se arrependeram por tudo que o Senhor fez nela. Querido Deus, não queremos ser repreendidos pelo Senhor porque nós não aceitamos o seu descanso. Estamos prontos para aceitar o seu descanso. Opera em nós tanto o querer como o efetuar, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha um domingo feliz com sua família e vamos na continuidade do estudo dessa lição. Curta a nossa lição aqui no Facebook, no YouTube. A pessoa pode entrar, se inscrever, compartilhar, assim, acessar o nosso link, colocar ali a notificação e nós com certeza seremos todos abençoados. Fique com Deus. Obrigado.